Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Débora Baus e depois de 1 milhão de anos eu resolvi fazer um vídeo. Não que vocês tenham sentido a minha falta, né? Mas vamos lá. Hoje eu vou falar sobre a minha experiência com escaras ou úlcera por pressão. Pode chamar dos dois jeitos, tá certo. Mas antes de tudo, solta a vinheta. Every single day, I'm gonna make something great. Então, gente, antes de mais nada, eu gostaria de frisar aqui que eu vou contar a minha experiência, né, em relação às escaras. O que eu fiz para tratar, até elas cicatrizarem e etc, né? Se você tá passando por isso, né, está com um ferimento assim, ou se você já passou por isso, eu não sei como foi a sua experiência, mas eu vou estar aqui contando o meu caso. E, Débora, o que é escara, né, ou úlcera por pressão? Do jeito que você quiser chamar. É uma feridinha que pode se tornar uma feridona, né? E ela é muito chata, gente, pra tratar, porque ela demora muito para sarar, né? Pode demorar meses, anos, muito tempo. Vocês não têm noção tanto que demora para sarar, dependendo do local que ela dá no corpo da gente, né? Então, além de tudo, ela ser chata por demorar de cicatrizar, ela também é muito desgramada, porque ela necrosa muito fácil, muito rápido, né? Questão de dias, ela pode necrosar de um jeito aí que dá uma dor de cabeça para tratar depois, né? Como foi no meu caso, né? E a ferida, por que ela acontece? Normalmente ela se dá em pessoas acamadas, né, ou cadeirantes. Não é só em pessoas acamadas e cadeirantes, né? Tem outras tipo, pessoas que pode dar também por outros fatores, né? Mas normalmente se dá mais em acamados e cadeirantes pela falta de movimento, de mudança de posição na cama, por exemplo, né? Vou dar um exemplo, a pessoa está muito tempo acamada e está ali com o cóccix, né, colado na cama. A partir daí pode surgir uma escara nesse ponto, porque ela se dá mais nessas regiões do corpo onde o osso está mais ali rente à pele, mais eminente. Por exemplo, no cóccix, aqui nesse ossinho do pescoço, no quadril, né, na bacia, no calcanhar, na parte de dentro aqui do joelho, no bumbum, e nessas partes assim onde fica mais em contato com o colchão, com a cadeira de rodas, se você fica muito tempo sentado também, que nem o meu caso, né? E isso daí acontece nesses pontos, por quê? Porque como a pele fica ali pressionada nesses pontos, ela começa a ficar sem circulação sanguínea, né? Aí não vai oxigenação do sangue ali, não vai mais nutrientes para esses pontos e a carne começa a magoar mesmo ali. Você vê que a pele fica sensível, começa com uma mancha vermelha, né? Começa tudo assim, parecendo que não é nada demais. Às vezes dá bolhas, né? E aí estoura e depois disso surge uma escara. E o principal motivo é isso, né? A falta de circulação sanguínea, de oxigenação nesses pontos do corpo. E no meu caso, gente, a minha abriu ali mais ou menos em meados de 2012 para 2013. Eu sofri acidente em 2009, eu ia falar 2019, em 2009. Antes de 2012, 2013, já tinha ali dado uma bolha no meu calcanhar, ficado vermelho em alguns pontos do meu corpo, mas graças a Deus não desenvolveu para uma escara ali naquele começo. Então, quando foi mais ou menos de 2012 para 2013, aconteceu ali na região do meu bumbum, ali na dobrinha do bumbum, bem ali, gente. Nossa, logo a parte que deu. Começou ali, né? Começou com uma mancha vermelha, etc. E aí, quando pensa que não, do dia para o outro já a pele começou a necrosar e começou a atingir os tecidos mais profundos. Não chegou a ficar uma ferida muito funda, mas ela começou ficou larga, ficou mais ou menos assim. Ali naquela região do bumbum, ali na dobrinha do bumbum. E eu demorei muito, gente, para procurar um médico. Não façam isso. Eu procurei muito. Porque demorei muito, na verdade, não procurei muito. Eu demorei muito para procurar um médico, porque quando começou ali, começou a fazer esse ferimento, justamente por ficar muito na posição sentada, né, no meu caso, porque o meu levantar é o meu ficar sentado, óbvio, né, senão eu fico só acamada. Eu comecei a ficar muito tempo sentado, eu ainda estava terminando os meus estudos, né, depois do acidente que eu voltei. Eu ficava muito tempo nessa mesma posição, e aí começou a magoar naquele local. E aí quando surgiu a ferida, ao invés de eu já correr no médico, né, para me informar melhor, etc., porque a ferida tem várias fases, então dependendo da fase, é um medicamento específico, né, para ajudar a cicatrizar. E eu demorei muito para procurar um médico, porque quando surgiu a ferida, tinha os vizinhos, os amigos, conhecido tal, que falava, passa isso, passa óleo de girassol, passa terramicina, várias coisas. Não que essas coisas não ajudem, ajuda. Por exemplo, o óleo de girassol ajuda muito passar na pele para
prevenir, né? Quem, por exemplo, tá acamado, depois de fazer a higienização do corpo, tem que passar uns creme hidratante, ajuda muito, passar um óleo de girassol no bumbum ali, em algumas partes do corpo que ajuda a prevenir. Mas se já tiver necrosado, não vai ajudar, pode até piorar, porque aí vai amolecer mais ainda o tecido ali, né? Então eu demorei para procurar um médico, que não é recomendado, viu? E aí o primeiro médico que eu procurei aqui na cidade foi o Dr. Newton, né? Não sei se o doutor vai ver esse vídeo, mas se ele estiver vendo, ele sabe do que eu estou falando, né? E aí eu cheguei, procurei a ajuda dele, e a ferida já estava bem grandinha, não estava tão funda, mas já estava grandinha. E aí ele me internou, né? Por conta da infecção, já estava meio feia. E aí me internou no hospital regional, só que logo que eu fui internada, eles me transferiram para Cacoal, né? E lá para passar com um cirurgião plástico. E lá ele ia fazer a raspagem, né? Tirar o tecido necrosado, se necessitasse fazer uma cirurgia mais profunda, etc. Mas aí isso ele ia analisar quando chegasse lá. Quando chegou lá, ele fez realmente essa raspagem e ele preferiu costurar, né? Para fechar mais rápido. E aí ele fechou, fez aquela costura bonitinha de cirurgia plástica. E aí pediu que eu ficasse no mínimo 60 dias, né, com o bumbumzinho pra cima ali, pra dar tempo de fechar e não sentar. Eu fiquei 60 dias, gente, na mesma posição, assim, sem sentar em cima, né, sem pressionar a camada, cuidando das outras partes pra não abrir outra, né. E aí, depois que deu 60 dias, eu sentei novamente e a ferida abriu. Gente, aquilo ali isso em 2013. Essa feridinha foi muito difícil pra me ficar tratando, porque o ponto, além das fases que ela tem, né, que vai ter remédios específicos, por exemplo, eu usei muito colagenase numa fase da ferida, mas aí teve outra fase que eu não precisei mais da pomada, tem gente que usa papaina, aí outra usa óleo, outra eu usei isso, aquilo, então dependendo da fase. Eu fiquei tratando ela depois que abriu, mesmo assim eu já não voltei no médico em si, porque ela não chegou a ficar grande, ela ficou pequena depois que abriu, ele tinha costurado, né, costurado ali, e aí ficou bonitinho, só que depois de 60 dias que eu voltei a sentar aos poucos, ela já abriu de novo. E ficou um negocinho assim, ó, abertinho desse tanto assim. E logo, gente, essa ferida começou a aprofundar. Pequenininha, ela não enlargueceu, não chegou a ficar grande, mas ela chegou a ficar funda assim, mais ou menos aqui, ó, desse dedo, pra dentro. E aí eu fiquei doida, né, procurando meios para tratar, muita higiene, tem que ter muita higiene nos locais. Tem ferida que trata mais rápido por conta dos locais, por exemplo, se eu dar uma ferida, por exemplo, aqui, e aqui é um local que fica mais ventilado, né, que eu viro de lado, já não pega aqui o colchão, etc, se eu ficar mudando a posição, muito mais fácil. No meu caso, foi ali na dobrinha do bumbum, ou seja, é um lugar onde fica mais abafado, é mais complicado para sarar, ainda mais que eu já tinha perdido muita massa muscular depois do meu acidente, né, da coxa, da perna, do bumbum, então eu tava muito magrinha, sou muito magrinha, então o osso fica mais rente à pele, foi mais ou menos ali, né, que aconteceu. Então tava muito difícil para cicatrizar, porque a pele tá muito sensível. Tá, e depois que abriu novamente em 2013, eu fiquei tratando ela mais ou menos durante os 3 anos em casa. Eu ia no médico de vez em quando precisava, mas o cuidado maior era com questão de higiene, né, e passar a pomadinha, porque é uma ferida que demora mesmo, gente, para cicatrizar, né, e dependendo do local, que nem o meu, demorou muito mais. Quando foi em 2016, né, 3 anos depois, a feridinha tava pequenininha, mas não, né, não aumentava, mas tava meio fundinha. Mas eu cuidava dela, ela melhorava, voltava do mesmo jeito, melhorava, voltava do mesmo jeito. E como eu faço xixi através de sonda, gente, às vezes eu perco urina, por exemplo, né, se eu ficar muito tempo sem fazer xixi, né, com a sonda descartável, às vezes o xixi pegava lá no local e isso daí não ajudava em nada também, por isso que o local é muito difícil para cuidar. Em 2016 eu fiz uma viagem lá para Minas Gerais e eu fui de ônibus daqui de Vilhena até Cuiabá para de lá pegar um avião. Essas 12 horas que eu passei no ônibus de Vilhena a Cuiabá, sem movimentar nada no corpo, porque né, eles me sentam na poltrona do ônibus e aí eu não consigo fazer nenhum outro movimento. Eu fiquei ali até chegar em Cuiabá. Quando eu peguei o avião, né, e fui pra BH, cheguei lá que eu fui tomar banho, eu sentei na cadeira e na hora que eu sentei na cadeira, arrancou a pele do bumbum em cima ali. Porque de tanto tempo que eu fiquei, a carne cozinhou e ficou aquela magoada, né? Então quando eu sentei na cadeira, arrancou a pele mesmo. E dali foi uma outra luta, porque já tava um negocinho, né? Aí arrancou a pele, aí o trem afundou de novo. E aí lá vai eu tratar
de novo, tentar fazer o possível. Cheguei a fazer outra cirurgia nesse mesmo local, né? Só que aí já teve que fazer um enxerto, porque aí abriu muito mais depois que arrancou a pele que eu fiz nessa viagem. E aí o doutor teve que tirar carne de um lado, botar no outro, aí fazer cirurgia plástica de novo, etc. Cuidou, fiquei bastante tempo também com o bumbumzinho pra cima, né, pra não sentar no local até cicatrizar. Cuidei o máximo que eu pude. Quando acabou o período que eu voltei a sentar, o negocinho foi lá e abriu de novo. Por isso que é uma feridinha desgramada, gente, ela é muito difícil. E aí abriu de novo. E aí, de lá pra cá, 2016 pra cá, pra vocês verem, gente, tanto tempo, alto quantos anos já tá passando, né? Ela ficou desse tamanhozinho aqui, pequenininha mesmo assim, chegava até quase fechar assim, mas não saía desse tamanho. Ficou fundinha, assim, mais ou menos assim. E não fechava de jeito nenhum, mesmo eu cuidando muito, muito mesmo, né? Depois dessa última cirurgia que eu tinha feito lá em Cacoal novamente. E ela não fechava. Sabe quando que ela foi fechar? Em 2019, em dezembro de 2019, que foi quando eu fiz a última cirurgia da coluna, né? Que eu fiz a retirada dos parafusos. Aí, enquanto eu tava acamada, né? Que eu tinha que ficar acamada por conta da coluna, tinha um enfermeiro-chefe lá que me ajudou muito. Todos os dias ele ia lá acompanhar o progresso, né, da ferida, porque ele começou a tratar dela lá no hospital. Ela tava pequenininha, mas ela não fechava de jeito nenhum. E através do cuidado dele, graças a Deus, a feridinha fechou, gente. Nunca mais abriu, graças a Deus. Já faz um ano, mais ou menos, que eu fiz a cirurgia, né? Um ano e pouquinho. Um mês e meio, mais ou menos. E ela não abriu mais. Fechou, tá bonitinho, graças a Deus. Depois de tantos anos, né? 2013 até 2019, tratando e cuidando, pra vocês verem quanta dificuldade que eu tive, apesar de eu cuidar muito, questão da higiene, eu usei muita colagenase, né? Porque a minha ficou numa fase que eu tinha que usar colagenase. E aí demorou todo esse tempo pra mim ela tá cicatrizando, né? E graças a Deus fechou. Mas já vi situações, gente, que a pessoa tinha uma escara no quadril, no hospital, um cara lá que tava sem família, sabe, sozinho, que a escara dele chegou a ficar desse tamanho e dava pra ver o osso da bacia dele por dentro. Não sei o que aconteceu com ele depois que eu saí do hospital, né? Mas tem feridas que são muito feias. Eu queria colocar fotos aqui pra vocês já verem o que é uma escara, né, de cara. Mas como é muito feio, gente, eu sugiro que vocês vão no Google, colocam lá, procurar imagens de escaras, né, ou úlcera de pressão, que vocês vão ver. Cada coisa horrível, porque tem vários estágios da ferida, vários tamanhos, tem gente que fica desse tamanho mesmo. Você vê lá dentro da pessoa, é complicado. E não é só cadeirante, tá, gente? Acamadas, pessoas que andam, mas fica às vezes acamada por muito tempo, pode acontecer de dar também, então a gente tem que tomar um cuidado extremo, né? Graças a Deus eu não tenho mais, mas foi muitos anos tratando, indo no médico para eles me ajudarem, né, me orientar da melhor forma. No início eu demorei para procurar um médico, mas não façam isso, né? E também tem algumas coisas que podem auxiliar, por exemplo, cadeirante. Tem uma almofada de células de ar, né, que eu fui adquirir a minha lá para 2013, mas antes disso eu não tinha, que ajuda muito na gente que tem que ficar nessa posição, né, para viver, para fazer as coisas da vida, e ela ajuda muito na questão da circulação de ar, né, ali de sangue aqui no bumbum. Às vezes a gente pode fazer esse movimento também que ajuda, né, não ficar parado, ajuda muito, porque a gente não foi feito para ficar parado. Então quando você fica muito numa posição, coisa ruim, sempre dá uma coisinha ruim, entendeu? Então a gente tem que se cuidar muito. Gente, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a esse cara, ou estiver passando por isso, tiver alguma dica, etc., coloca aí nos comentários, tá bom? E falem o que vocês querem ver nos próximos vídeos. Eu demorei muito pra fazer um vídeo, mas eu vou me esforçar pra estar fazendo outros aqui pra vocês, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.